São religiões que vão surgindo e vão proporcionando para as pessoas até um bem-estar. Vai mostrando que as pessoas que forem para lá vão ter uma paz interior. E tem até gente que vai e diz, nossa, mas eu senti uma paz interior. Mas aí São João está dizendo, tome cuidado com esses falsos profetas. E como é que vocês vão saber se eles são falsos profetas? Ele diz, são aqueles que negam Jesus Cristo vindo na carne. Aqueles que negam, eles falam até que Deus é Deus, mas quando se refere a Jesus Cristo, ele diz, não, Jesus era um homem igual a qualquer um, ele foi um iluminado, um grande iluminado, ele foi um grande profeta, mas quando se pergunta, mas e ele é Deus? Não, ele não é Deus. É isso que São João está dizendo aqui. Essa é a ação do anticristo. Nós precisamos distinguir bem a ação do anticristo que vai se manifestar um dia. Então, o que é a ação do anticristo? A ação do anticristo é tudo aquilo que ele fala que nega o Cristo. Por exemplo, cuidado com essas seitas que tem por aí. Eles dizem que aceitam Jesus como Senhor, mas não aceitam a Eucaristia. Isso é uma ação do anticristo. Nega a Eucaristia. Nega a confissão. A confissão enquanto sacramento. Eles até aceitam a confissão dizendo assim, não, é só você entrar no seu quarto e você vai e pede perdão diretamente a Deus. Tem muitos católicos que agora estão assim. Isso é apostasia. É abandono da fé. Eles estão dizendo, não, eu não vou me confessar com um homem. Quem é que fala isso? É o protestantismo, são os protestantes. Aí essa ação que nega os sacramentos está no coração de muitos católicos que estão dizendo assim, não, eu me confesso sozinho com Deus. Afinal de contas, né? Quantos padres pecadores? Não aumentou o número de padres pecadores? Aumentou ou não? Não, não aumentou, sempre foram. Sempre foram. Não é assim na carta aos Hebreus que diz que o sacerdote é tirado do meio do povo, não é tirado do meio dos anjos. Aquele homem que foi devidamente ordenado na Igreja Católica, ele veio de uma mulher pecadora. Carrega também o pecado de Adão, como nós dizemos. Tem suas faltas, tem suas falhas. Agora, o que nós devemos estar atentos é sim, olha, o que está falando? Está de acordo com a doutrina da igreja? Isso é uma ação do anticristo. Nos usar também, nós sacerdotes, para que nós comecemos a falar coisas que vão contra a doutrina da igreja. Até mesmo dizer assim, ninguém precisa se confessar. Você já deve ter ouvido isso aqui. Isso é uma ação do anticristo. Não é o anticristo, é uma ação dele. Então começa-se a negar os ensinamentos da igreja, que a igreja sempre ensinou, começa a negar os sacramentos, diz que ninguém tem pecado, que ninguém precisa realmente se confessar, porque todos nós somos pecadores, então todo mundo pode comungar sim, independente da vida que leva, se está em estado de pecado mortal ou não, pode confessar. Isso é uma ação do anticristo. E nisso sim, nós precisamos tomar cuidado. Quem abandonar e não perseverar, não entrará no reino dos céus. Essa é uma verdade dura, mas que é verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
e a nossa Mãe, Maria Santíssima.